aqui. Mas falando em fraude realmente de verdade, fraude incontestável, eu proponho que a gente fale aqui da CPMI e do INSS, que vai dar o que falar em Brasília, pode se tornar uma imensa dor de cabeça para os governistas, isso porque parlamentares começam os trabalhos amanhã, pessoal, e devem decidir possíveis convocações para a CPMI do INSS. Vamos direto para Brasília, então, com a Aline Beckett, nossa repórter. Aline Beckett tem todos os detalhes. Conta para a gente, Aline, e a oposição? Pelo visto, está concentrando os esforços ali na quebra de sigilo de algumas autoridades. É por aí? Bom dia. Oi, André, bom dia para você, a todos no estúdio e também a todos que nos acompanham. Exatamente, é por aí mesmo. Eles vão começar a convocar, então, ali autoridades e entidades relacionadas a este golpe. Mas só para a gente entender um pouquinho, na semana passada a gente chegou a acompanhar a instalação da CPMI, já começou com uma briga ali entre os parlamentares, porque já haviam sido decididos de antemão ali, indicados pela presidência da Câmara e também pelo Senado Federal, Davi Alcolumbre, a relatoria e a presidência. A relatoria ficaria com o deputado Ricardo Aires e a presidência com o senador Omar Aziz. Mas aí o colegiado decidiu então fazer uma nova votação de uma presidência e de uma relatoria, até porque os dois parlamentares não haviam ali assinado o requerimento de participação dessa CPMI. Então, foi votado ali no momento do início da abertura dos trabalhos. Agora a presidência fica então com o senador Carlos Viana e a relatoria com o deputado federal Alfredo Gaspar. E aí, essa semana, como você muitíssimo bem disse, amanhã começa a CPMI, a abertura dos trabalhos. A previsão é de a apresentação do plano de trabalho, o que eles vão discutir nas próximas audiências públicas, quem que eles vão convocar. Então, eles devem analisar ali os requerimentos e também, é claro, definir uma vice-presidência que ainda está indefinida. E conforme eu apurei, o governo federal, ele tenta colocar mais nomes nessa disputa aí para vice-presidência da CPI, para poder ter um espaço ali garantido nessa CPMI também, já que ela agora está a cargo da oposição, digamos assim, por conta da presidência e da relatoria definida na semana passada. Bom, dentre os mais de 800 requerimentos que foram apresentados a essa CPMI em tramitação, destaca-se o nome ali de José Ferreira da Silva Frei Chico, que é o irmão do presidente Lula e também dirigente do sindicato, do Sindinap, o Sindicato de Aposentados e Pensionistas e também idosos. Foram protocolados contra ele ao menos 8 requerimentos ali, tendo ele como alvo para prestar esclarecimentos. 6 desses requerimentos pedem a sua convocação para depor obrigatoriamente na CPMI. Um desses requerimentos é do próprio relator Alfredo Gaspar. Carlos Lupe, ex-presidente também da Previdência, ele, ex-ministro da Previdência, também foi citado em 15 requerimentos, 11 de convocação e 4 de quebra de sigilo. E um desses requerimentos já está na pauta da reunião de amanhã também. Além disso, existem vários outros requerimentos ali de convocação ao atual ministro da Previdência, Volney Queiroz, também a Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, Jorge Messias, advogado-geral da União, e também Vinícius Marques de Carvalho, que é o ministro da Controladoria Geral da União. E figuras como o careca do INSS, que se chama Antônio Carlos Camilo Antunes. Ele aparece ali em pelo menos 12 pedidos, 12 requerimentos que foram protocolados pelos parlamentares. E aí, só para a gente concluir, o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, chegou a incluir 35 requerimentos só nessa pauta inicial, só de amanhã, para que os parlamentares possam analisar e votar esses requerimentos de convocação. São 11 solicitações desses 35 de convocação envolvendo ex-ministros da Previdência, ex-presidentes do INSS, também membros da Polícia Federal, da CGU e do TCU, do Tribunal de Contas da União, além também da Defensoria Pública. Então a gente segue por aqui acompanhando essa repercussão, essa vice-presidência que deve ser definida amanhã, o plano de trabalho que deve ser apresentado também e votado para as próximas audiências e, é claro, os requerimentos aí de quem serão os convocados para depor nessa CPMI que investiga as fraudes do INSS. André. A Aline Beckett sempre precisa, diretamente da capital federal. Obrigado, bom trabalho por aí. Antes da gente acionar aqui a bancada, pessoal, muitos elementos aqui, fatores para a gente debater um por um, mas é no nosso canal no YouTube, pessoal, que a gente lançou a pergunta do dia. Eu quero demais ouvir a resposta de vocês, acessando o nosso canal, dizendo sim ou não para a seguinte pergunta: se você é a favor da quebra de sigilo dos envolvidos nas acusações de fraude do INSS.
você de casa, no corre do dia a dia, no carro, no trabalho, enfim, participando aqui com a gente. Deixa lá sua opinião nos nossos canais, também na internet, claro, no nosso canal no YouTube, principalmente a enquete do dia já está lançada e também sempre pelo novo WhatsApp aqui da produção do Morning Show para ter cada vez mais uma opção aqui de comunicação de toda a nossa amada, querida, crescente audiência de norte a sul, de leste a oeste, acessando e, nos contactando, pessoal, pelo 11 9 13 25 80 55. 11 9 13 25 80 55 é o WhatsApp do Morning Show para ouvir toda a nossa audiência. Agora, acionando aqui a bancada, vai se criando um clima terrível, eu diria aí, ao que tudo indica, para os governistas e tudo que eles estão querendo esconder e dar vai ser, de novo, mais um palco para a guerra de narrativas dos dois lados, né, mano? Exatamente, Marinho. Eu destaco aí a convocação do irmão do presidente Lula, o chamado Frei Chico, que é vice-presidente de um dos sindicatos que esteve envolvido nessa roubalheira dos aposentados. E eu sinto falta de ter mais nomes de pessoas diretamente ligadas aos sindicatos, porque foram diversos sindicatos e associações envolvidas. E acho que é muito importante que a gente seja capaz de fazer o caminho do dinheiro. Então, além da quebra de sigilo dos figurões envolvidos em ministérios, eu acho que é importante também fazer o rastro do dinheiro a partir do sindicato. Entrou no sindicato e foi para onde esse recurso? Qual que foi o destino? Onde foi parar o dinheiro roubado dos aposentados? E por que é importante fazer essa linha? Porque nós temos um histórico no Brasil de utilização dos sindicatos como linha auxiliar para candidaturas políticas que muitas vezes atuam com caixa 2. Então, se isso for o cenário, e pela nossa história, eu acho muito provável que haja esse tipo de envolvimento, nós estamos falando de um esquema de roubo que pode favorecer certas candidaturas na eleição no ano que vem, ou que talvez tenham favorecido candidaturas no passado, e isso é muito grave, porque é um modo de burlar as regras da democracia. Não deixa de ser, se isso tiver acontecido, uma forma de golpe contra a democracia. Então é preciso apurar essas consequências até o final, sabendo para onde foi, afinal de contas, o dinheiro roubado dos aposentados. Tentando correr ou tentar conter essa hemorragia e também todo o desgaste ao governo, que com certeza virá, ainda mais com o comando da oposição nessa CPMI. Pessoal, vamos lembrar que a MP 1306 de 2025 já foi aberta pelo próprio governo federal com o anúncio de pouco mais de 3 bilhões de reais aí para reembolsar todos os prejudicados. Até mais ou menos 11 de agosto, 1 bilhão de reais já haviam sido devolvidos. Porém, o foco totalmente da oposição na CPMI vai ser de responsabilização e ali achar o fluxo da propina, o propinoduto. Começou, claro, com essas entidades, esses sindicatos de fachada, fraudulentos, passando por como é que isso foi facilitado até chegar ao débito clandestino. A ver, a gente vai descobrir. Mas, inclusive, tem um comentário aqui da nossa audiência que eu faço questão aqui de projetar, diretamente do nosso querido Eliésio Camelo, dizendo que a CPMI vem aí para esclarecer os bilhões de reais roubados dos aposentados. Essa é a nossa expectativa, não só do Eliésio, mas de todos nós aqui. Tô certo? Tô errado, doutora Priscila Silveira? Sim, a gente está acostumado, Marinho, quando fala em CPMI ou CPI, né, não ter ali um desdobramento esperado como se começa. A gente vem dizendo, né? Há ali uma espetacularização, não se nega, mas a gente precisa esclarecer para a nossa audiência que a CPMI, que é a comissão mista pelo Senado, pela Câmara dos Deputados, pode sim pedir ali a quebra do sigilo. Ela tem os mesmos ditames de uma polícia, de um delegado de polícia, evidentemente, e ao final ela pega as provas ali colhidas, né? Pode inclusive prender, como a gente observa agora. O que também precisa ser falado aqui é que a base do governo, né, ela está ali questionando, e eu vejo que não tem outra forma de se achar o dinheiro senão rastreando por onde ele passou. Eu acho que 80% dessa investigação dar-se-á através mesmo dessa quebra desse sigilo. Agora, é importante dizer que, primeiro, eles devem começar pelo atual governo, mas eu acho que isso deveria se estender até o ano de 2016, porque penso que essa organização
organização criminosa que acabou pegando milhões e bilhões aí desses aposentados não tenham sido feito em 6 meses, 5 meses. Eu acho que já vem de outros anos e eu espero que comece sim, pode ser ali, né, de forma ali crescente ou decrescente, mas que chegue até mais em outros governos, porque se de fato isso aconteceu, né, deve ser apurado, Marinho. Se essa CPMI não quebrar sigilos e não rastrear cada centavo que foi subtraído do bolso de cada um dos idosos, vai virar encenação e é mais um picadeiro aí pro circo de Brasília, que adora uma notinha de repúdio, né? Mas o que o idoso quer é cada centavo de volta no próprio bolso e bandido no banco dos réus. Será que é pedir muito? Eu, particularmente, acho que não. E você, Jota? Perfeito, concordo contigo, André. E só complementando a doutora, o marco temporal, a princípio, parece que vai ser 2015 mesmo. Então, realmente, a gente vai conseguir avaliar os outros governos. Mas, fundamental, André, a gente tem uma oportunidade aqui, e digo a gente como país, de não somente investigar aquilo que foi feito com o roubo dos aposentados, mas, principalmente, aproveitar que o governo... Gente, o governo foi pego de calça na mão. Até meia-noite, eles acreditavam que a presidência ia ser deles, a relatoria ia ser deles. De uma hora para outra, isso virou... Então, eles não sabem para onde é que eles vão, estão desesperados. Então, a relatoria passa a ser de alguém que é oposição ao governo, a presidência passa a ser alguém de oposição ao governo, e agora é fundamental cobrar da oposição, que prometeu que ia ser a maior oposição da história, que a gente viu muita pouca entrega até agora, cobrar para que eles possam fazer um trabalho sério na CPMI, não deixar virar um show de pirotecnia e que traga a resposta para a sociedade que tanto almeja. Agora, careca do INSS, Frei Chico, meu Deus, eu já tô vendo que vai... É impossível não ter um contorno circense nessa história toda. Mas vamos seguir aqui antecipando quem e como a gente pode estar... qual a nossa expectativa, de fato, em relação a como que tudo vai se dar? Mano, com um comentário, por favor. Agora, um ponto importante, Marinho, é que também o presidente da Câmara, Hugo Mota, publicou agora pela manhã, no X, o antigo Twitter, a promessa de instalação de uma comissão geral para discutir uma reforma administrativa, o que é uma pauta importantíssima. O presidente da Câmara admitiu que o Estado brasileiro está incapaz de atender aos anseios da sociedade, porque é muito lento, é muito travado, é muito burocrático, olha muito para si mesmo e não consegue responder aquilo que, de fato, a população espera. E, nesse sentido, ele defendeu a instalação de uma comissão geral para avançar com a reforma administrativa que tem sido capitaneada pelo deputado federal Pedro Paulo, do Rio de Janeiro. Agora, mano, vamos jogar limpo aqui. Desde a promulgação da nossa Constituição em 88, a gente só ouve reforma para lá, reforma para cá, reforma trabalhista, reforma administrativa, reforma tributária, reforma econômica. E fica a reflexão aqui se o problema talvez não esteja na fundação dessa estrutura que acaba, enfim, que acaba nos regendo hoje em dia, que é a própria Constituição, e não nessa sucessão de reforma para cá, reforma para lá. É uma pergunta que eu acho que se faz cada vez mais necessária nesse país. David? Sem dúvida, Marinho. E tem as questões também relativas aí a esse rombo todo que é gerado por fraudes, né? Que precisa ser implementado também um projeto onde a gente tenha um sistema de compliance cada vez mais efetivo para evitar esse vazamento de dinheiro que ocorre. Então, são pontos sensíveis que a gente precisa melhorar. Tem alguns avanços em relação a isso, mas ainda a passos muito lentos, de tartaruga. Então a gente precisa realmente de uma reforma na estruturação para que a gente veja quando há um rombo, quando há um desvio de recurso, para que ele seja facilmente identificado. Não é o que acontece atualmente no nosso país. Mas a reforma